Minha namorada perguntou à sua melhor amiga se poderia levar tanto eu quanto o ex-namorado como convidados para o casamento, depois o escolheu em vez de mim, e eles acabaram dividindo um quarto de hotel naquela noite enquanto eu fiquei em casa. Eu estou com minha namorada, Sofia, há cerca de 2 anos e meio. Moramos juntos em um apartamento de 2 quartos para o qual nos mudamos há uns 8 meses. No geral, eu achava que tínhamos um relacionamento sólido, embora tenhamos tido alguns percalços ultimamente que eu pensei que estávamos resolvendo. A maioria dos nossos problemas tem sido em torno da comunicação e de questões sociais, como Sofia tender a fazer planos sem me consultar primeiro ou ela nos comprometer com eventos sociais nos quais não estou muito interessado, nada grave. Apenas as dores típicas do crescimento de um relacionamento. A melhor amiga de Sofia, Violet, vai se casar no próximo fim de semana e Sofia faz parte do processo de planejamento do casamento há quase 1 ano e é uma das madrinhas. Violet e Sofia são amigas desde o 2º ano da faculdade, então este casamento é obviamente um grande acontecimento para Sofia. Ela fala sobre isso constantemente há meses e eu tenho sido solidário porque sei o quanto isso significa para ela, mesmo que a conversa constante sobre o casamento estivesse se tornando um pouco exaustiva. É aqui que as coisas se complicam. Sofia namorou um cara, Noah, por cerca de 3 anos na faculdade, basicamente todo o penúltimo e último ano, mais 1 ano após a formatura. Pelo que Sofia me contou, foi um relacionamento bastante sério, eles moraram juntos no último ano da faculdade e aparentemente estavam falando em se mudar para a mesma cidade após a formatura. Eles terminaram cerca de 3 meses antes de Sofia e eu nos conhecermos, embora Sofia insista que o momento foi uma coincidência e que o relacionamento deles já havia terminado meses antes de acabar oficialmente. Noah e Sofia continuaram amigos após o término, o que honestamente, sempre me deixou um pouco desconfortável, mas eu tentei ser maduro sobre isso. Sofia diz que eles têm um grupo de amigos em comum da faculdade e que seria estranho e dramático cortá-lo completamente. Ela diz que o término foi mútuo e amigável e que eles perceberam que eram melhores como amigos. Eu conheci Noah algumas vezes em eventos de grupo e ele parece ser um cara decente, sempre foi educado comigo, nunca abertamente hostil ou estranho, mas há algo na maneira como ele e Sofia interagem que sempre me incomodou. Eles têm todas essas piadas internas e memórias compartilhadas e às vezes quando estão conversando, parece que estou assistindo a uma conversa entre duas pessoas que têm uma história da qual não faço parte. Cerca de 6 semanas atrás, Sofia recebeu seu convite de casamento pelo correio e ela ficou tão animada que ligou para Violet imediatamente para falar sobre ideias de vestidos e planos de viagem. O casamento é a cerca de 1 hora de onde moramos, então não é um casamento em outra cidade nem nada, mas Sofia estava ansiosa para fazer um fim de semana inteiro do evento. Ela já havia reservado um quarto de hotel para nós para a noite de sábado. Ou assim eu pensava e estava falando sobre como poderíamos explorar a área no domingo antes de voltar para casa. 2 semanas atrás, Sofia mencionou o convite novamente e confirmou que queria me levar como seu acompanhante. Eu estava genuinamente ansioso por isso. Não conheço Violet muito bem, mas nas poucas vezes que a encontrei, ela pareceu muito legal e pé no chão. Além disso, Sofia e eu estávamos estressados com o trabalho ultimamente, então pensei que um fim de semana de casamento divertido seria bom para nos reconectarmos e apenas aproveitarmos a companhia um do outro. Então, na última segunda-feira, Sofia chegou em casa do trabalho e disse que precisava falar comigo sobre o casamento. Achei que ela queria rever nossos planos de viagem ou talvez falar sobre o que vestir, mas o que ela disse a seguir me pegou completamente de surpresa. Ela disse que esteve pensando no casamento e percebeu que realmente queria que tanto Noah quanto eu estivéssemos lá, porque somos 2 pessoas importantes em sua vida. Ela disse que conversou com Violet sobre isso e Violet concordou em deixá-la levar nós 2 como seus convidados. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela explicou que havia perguntado especificamente a Violet se poderia levar tanto o namorado dela, eu, quanto Noah para o casamento. Essencialmente, ela queria levar nós 2 como seus acompanhantes, criando uma situação de mais 2 que ela mesma havia arranjado. Lembro-me de apenas encará-la por um momento, tentando processar o que ela estava dizendo e pedi que ela esclarecesse. Ela tinha mesmo perguntado à noiva se poderia levar seu namorado atual e seu ex-namorado ao casamento? Ela disse que sim e que Violet achou doce que Sofia quisesse incluir todas as pessoas importantes em sua vida. Sofia explicou que Noah não tinha um par de qualquer maneira, e assim ela poderia passar tempo com nós 2 na recepção. Ela também mencionou que Noah esperava ser convidado, já que ele também é amigo de Violet, e isso parecia a solução perfeita. Eu disse a ela que isso me deixava muito desconfortável. Primeiro, é completamente inapropriado pedir a uma noiva se você pode levar seu ex-namorado junto com seu namorado atual como convidados do casamento. Segundo, eu não conseguia pensar em nenhum cenário onde ser o acompanhante de alguém ao lado do ex dela seria normal ou aceitável. Terceiro, eu estava horrorizado por ela ter colocado Violet na posição de ter que dizer sim a um pedido tão estranho. Sofia ficou na defensiva e disse que não era nada estranho. Ela disse que Violet ficou feliz em atender ao pedido e que muitas pessoas levam amigos para casamentos. Disse que eu estava fazendo parecer muito mais dramático do que realmente era. Sofia afirmou que Noah é próximo de Violet. Aparentemente, eles saíam muito juntos quando Sofia e Noah estavam namorando. Ela disse que Violet considera Noah um bom amigo por direito próprio, não apenas como o ex de Sofia, que quando os 3 estavam na faculdade juntos, Noah e Violet às vezes saíam sem Sofia.
e que Violet havia mencionado especificamente sentir falta de Noah quando Sofia e ele terminaram. Ela então disse que eu estava sendo inseguro e que pensava que eu confiava nela. Lembrou-me que Noah e eu nos demos bem nas poucas vezes que nos encontramos e que eu até disse que ele parecia um cara legal depois que fomos todos àquele churrasco em grupo no verão passado. Eu disse que a confiança não era o problema, era sobre a adequação e quão desconfortável isso me faria sentir. Expliquei que mesmo que Noah seja um ótimo cara e mesmo que eu confie completamente em Sofia, fazer parte de um trio onde estou dividindo as funções de acompanhante com o ex-namorado dela seria humilhante e estranho. Eu disse que não conseguia me imaginar me divertindo em um casamento sabendo que todos ali provavelmente estariam se perguntando sobre a dinâmica entre nós três. Sofia disse que eu estava sendo dramático e que muitas pessoas continuam amigas de seus ex. Ela disse que Noah e eu na verdade temos coisas em comum, ambos gostamos de trilhas, cerveja artesanal e filmes semelhantes, e que poderíamos até nos tornar amigos se eu lhe desse uma chance em vez de vê-lo como uma ameaça. Ela me acusou de tentar controlar com quem ela tem amizade e disse que estava desapontada comigo por não ser mais maduro sobre isso. Respirei fundo e tentei explicar minha posição mais claramente. Eu disse que não estava tentando controlar suas amizades e que nunca pedi para ela cortar o contato com Noah completamente, mas eu disse que ser o acompanhante dela ao lado de seu ex-namorado passava dos limites para mim e que isso me colocava em uma posição impossível. Eu disse que ela precisava escolher, me levar como seu acompanhante ou levar Noah, mas não ambos. Sofia ficou muito chateada nesse ponto e ela disse que isso era ridículo e que eu a estava fazendo escolher entre seu namorado e seu amigo. Ela disse que não era justo eu colocá-la nessa posição, especialmente quando Violet havia dito especificamente que estava tudo bem ela levar nós dois. Ela também apontou que nós nem estaríamos sentados juntos de qualquer maneira. Aparentemente Violet havia arranjado os assentos para que eu ficasse na mesa principal com os outros acompanhantes dos padrinhos e madrinhas, enquanto Noah estaria na mesa dos solteiros com alguns dos outros amigos de faculdade de Violet. Temos discutido isso há uma semana e a conversa surge quase todos os dias, geralmente quando Sofia chega em casa do trabalho ou quando estamos nos preparando para dormir. Sofia continua dizendo que estou sendo inseguro e irracional, e que toda essa situação está revelando alguns problemas feios de ciúmes que eu preciso resolver. Ela diz que Noah é genuinamente apenas um amigo agora e que eu deveria confiar em seu julgamento sobre seus próprios relacionamentos, mas eu ainda acho que é inapropriado e francamente quanto mais conversamos sobre isso, mais desconfortável eu fico. Eu não quero ser o acompanhante de alguém quando o ex dela também é seu acompanhante. Parece desrespeitoso com nosso relacionamento e honestamente me faz questionar se Sofia tem sentimentos por Noah que ela não está admitindo para si mesma. O fato de ela estar lutando tanto por isso, em vez de apenas aceitar que me deixa desconfortável e me escolher, é realmente preocupante. Ontem, após outra rodada dessa conversa, Sofia me disse que decidiu levar Noah em vez de mim. Ela disse que como estou sendo teimoso sobre isso, ela simplesmente o levará e eu posso ficar em casa. Disse que dessa forma, não terá que lidar comigo sendo estranho perto de Noah a noite toda, e Noah não terá que se sentir desconfortável por causa da minha atitude. Eu disse tudo bem, mas que achava que a escolha dela dizia muito sobre suas prioridades. Ela disse que fui eu quem a forçou a escolher e que eu tornei isso muito mais complicado do que precisava ser, que se eu tivesse sido mais mente aberta sobre tudo isso, todos nós poderíamos ter nos divertido muito juntos. Agora estou me perguntando se lidei com isso da maneira errada. Alguns de nossos amigos em comum acham que eu deveria ter aguentado firme por uma noite, já que é importante para Sofia. O casamento é neste sábado e Sofia saiu esta manhã para ajudar Violet com os preparativos de última hora. Aparentemente, eles farão um jantar de ensaio hoje à noite e em seguida, Sofia ficará na casa de Violet até depois do casamento no sábado. Antes de sair, ela mencionou que Noah provavelmente também estaria no jantar de ensaio, já que Violet o havia convidado. Ela mal falou comigo desde nossa briga ontem, e quando estava arrumando sua mala esta manhã, a coisa toda parecia muito tensa e fria. Fico oscilando entre sentir que me defendi e defendi meus limites, e sentir que estraguei a experiência de Sofia no casamento de sua melhor amiga por causa de minhas próprias inseguranças. Fui o errado por me recusar a ir a este casamento nessas circunstâncias? Eu deveria ter apenas lidado com isso por uma noite? Comentários relevantes. Comentarista 1. Você não é o errado. O fato de ela ter escolhido o ex em vez de você para um casamento diz tudo o que você precisa saber sobre onde você se encaixa neste relacionamento. Uma pessoa normal em um relacionamento sério nem sequer consideraria perguntar a uma noiva se poderia levar o ex-namorado junto com o namorado atual como convidados do casamento. O fato de ela ter criado ativamente essa situação, fazendo um pedido tão inapropriado a Violet, e depois ter escolhido Noah quando você se opôs razoavelmente, mostra exatamente onde estão as prioridades dela. Resposta do OP. Obrigado por isso, eu continuo me questionando porque Sofia faz parecer tão razoável quando ela explica. Tipo, ela diz coisas como Noah e eu somos apenas amigos, você sabe disso, e Violet quer que vocês dois estejam lá. E de repente sinto que sou eu quem está sendo estranho sobre isso, mas você está certo. Se alguém me dissesse que a namorada do meu amigo queria levar tanto o namorado atual quanto o ex-namorado como seus acompanhantes no casamento, eu também acharia isso estranho. Acho que eu precisava ouvir que não estou louco por pensar que isso passa dos limites. Comentarista 2. Informação. Com que frequência Sofia e Noah saem juntos? Você geralmente é incluído nesses encontros? Resposta do OP.
Isso é algo em que tenho pensado muito ultimamente. Sophia e Noah não saem sozinhos com muita frequência. Talvez uma vez a cada 2 meses eles tomem um café ou almocem. Mas eles trocam mensagens com bastante regularidade. Sophia sempre inclui Noah em atividades de grupo. Tipo, se vamos fazer um churrasco ou ir à festa de aniversário de alguém, Noah geralmente é convidado. O que me incomoda é que nem sempre sou incluído quando são coisas do grupo de amigos. Por exemplo, alguns meses atrás, um grupo deles foi a um show e eu descobri depois do fato. Sophia disse que era apenas a velha turma da faculdade e que teria sido estranho me convidar, mas Noah estava lá, e ele namorou Sophia, então não entendo por que ele pode fazer parte da velha turma da faculdade permanentemente. Mas eu não posso fazer parte da vida social atual de Sophia. Já mencionei isso antes e Sophia diz que estou lendo demais as coisas. Ela diz que Noah é amigo de todos naquele grupo, não apenas dela, então é diferente. Mas honestamente, acho que se Noah e Sophia não tivessem uma história, toda essa coisa do casamento nem seria um problema, porque ela provavelmente teria escolhido automaticamente me levar. Comentarista 3. Sua namorada está priorizando o ex dela em detrimento de você e tentando fazer você se sentir mal por ter limites completamente normais. Isso não é sobre confiança, é sobre respeito. E ela mostrou exatamente o quanto ela respeita você e seu relacionamento. Não a deixe manipular você para pensar que está sendo irracional. Resposta do OP. O aspecto da manipulação é algo em que eu não tinha pensado muito até as pessoas começarem a apontar aqui. Sophia geralmente é muito boa em me fazer sentir que estou sendo irracional quando discordamos sobre as coisas. Tipo, ela usa esse tom muito calmo e razoável e explica por que meus sentimentos não fazem sentido lógico. E eu acabo pedindo desculpas mesmo quando sentia que estava certo. Olhando para trás em nossa conversa sobre essa coisa do casamento, ela fez a mesma coisa. Ela fez parecer que levar nós dois era essa solução totalmente normal e prática. E que eu estava sendo dramático por ter um problema com isso. Ela ficava dizendo coisas como pensei que você fosse mais maduro do que isso e que estou desapontada por você não confiar em mim. Isso me fez sentir como um namorado ciumento e controlador, em vez de alguém com preocupações legítimas. Mesmo agora, parte de mim se pergunta se eu deveria simplesmente ligar para ela e dizer, mudei de ideia e vou com os dois, mas ler esses comentários está me ajudando a perceber que meu instinto estava certo. Isso não é normal, e eu não deveria ter que aceitar só porque Sophia acha que eu deveria. Atualização. Pensei que deveria atualizar, já que muitas pessoas se envolveram com esta situação e recebi alguns conselhos muito úteis. Então, o casamento foi neste último sábado e eu não fui, obviamente. Sophia saiu na sexta-feira de manhã para ajudar com os preparativos do casamento e ficou na casa de Violet na sexta-noite, como ela havia planejado. Passei a noite de sexta em casa tentando me distrair com a Netflix e me sentindo muito infeliz com toda a situação. Fiquei esperando que Sophia me mandasse uma mensagem dizendo que tinha mudado de ideia e queria que eu fosse, afinal, mas isso não aconteceu. Sábado foi estranho. Eu sabia que a cerimônia era às 16 horas e me peguei olhando as horas ao longo do dia imaginando o que estava acontecendo. Durante o que eu sabia ser o horário da cerimônia, fui fazer uma longa corrida para tentar clarear a cabeça, mas continuei pensando em Sophia como madrinha e em Noah lá, observando-a. O casamento correu bem, de acordo com as redes sociais de Sophia. Admito que provavelmente olhei os stories dela no Instagram mais do que deveria, mas eu estava curioso e honestamente, um pouco masoquista com a coisa toda. Ela postou fotos dela e das outras madrinhas se arrumando. Todas pareciam lindas, e Sophia parecia genuinamente feliz. Havia algumas fotos da cerimônia onde se podia ver os noivos e padrinhos, e algumas fotos da recepção mais tarde à noite. Noah apareceu em várias das fotos da recepção, o que honestamente foi como um soco no estômago. Havia fotos dele e de Sophia dançando juntos, sentados no que parecia ser a mesma mesa durante o jantar, aparentemente. A disposição dos assentos mudou do que Sophia havia me dito originalmente. Eles pareciam confortáveis juntos, como se pertencessem um ao outro de uma forma que me fez questionar tudo sobre meu relacionamento com Sophia. Sophia chegou em casa no domingo à noite, por volta das 18 horas. Eu estava temendo o retorno dela o dia todo, sem saber em que estado de espírito ela estaria ou como seria nossa primeira conversa, mas ela parecia estar de muito bom humor, quase eufórica. Na verdade, ela falava sobre como o casamento foi lindo, como tudo correu perfeitamente, o quanto ela se divertiu reencontrando velhos amigos. Ela parecia energizada de uma forma que eu não via há meses. Ela estava passando pelo celular, me mostrando fotos do fim de semana, falando sobre a cerimônia e como foi emocionante, descrevendo a comida e a banda e até que tarde todos ficaram dançando. Ela mencionou que Noah era, na verdade, muito engraçado e que eles tiveram algumas boas conversas sobre a vida e o trabalho. Ela disse que ele perguntou por mim e pareceu desapontado por eu não estar lá. Então, enquanto ela rolava por mais fotos em seu celular, ela mencionou que ela e Noah haviam dividido um quarto de hotel na noite de sábado. Pedi para ela repetir, pensando que tinha ouvido errado. Ela disse que após a recepção, um grupo de padrinhos e madrinhas decidiu ficar na cidade em vez de dirigir para casa, cerca de 1 hora de viagem, mas a maioria dos hotéis estava lotada por causa de algum festival local acontecendo naquele fim de semana. Ela disse que Noah conseguiu um quarto, mas era o último disponível e como ela também precisava de um lugar para ficar, eles decidiram dividi-lo para economizar dinheiro. Perguntei por que ela simplesmente não voltou para casa com Violet e as outras madrinhas, como havia planejado originalmente. Ela disse que a festa ficou um pouco animada demais e ela não queria encurtar a noite. Aparentemente, todos eles foram a um bar depois da recepção e não voltaram para o hotel até por volta das 2 da manhã. Perguntei se o quarto tinha 2 camas e ela disse que não, era uma cama de casal, mas Noah foi um cavalheiro e dormiu no chão. Não me orgulho da minha reação,
mas meio que perdi a cabeça e perguntei por que ela achava apropriado dividir um quarto de hotel com seu ex-namorado. Eu disse que mesmo que ele dormisse no chão, a imagem disso era terrível e que ela deveria ter encontrado literalmente qualquer outra solução. Sofia imediatamente ficou na defensiva e disse que eu estava sendo paranoico e controlador, e que nada aconteceu. Ela disse que eles são adultos e amigos e que foi uma solução prática para um problema logístico. Ela disse que se eu confiasse nela, isso não seria um problema. Eu disse que a confiança não era a questão, era sobre limites e respeito pelo nosso relacionamento. Eu disse que dividir um quarto de hotel com um ex-namorado ultrapassa todos os limites razoáveis que existem em um relacionamento sério. Sofia disse que eu estava sendo dramático e que ela teria feito a mesma coisa se fosse qualquer outro amigo. Apontei que Noah não é qualquer outro amigo. Ele é o ex-namorado dela, que ela escolheu levar para este casamento em vez de mim. Ela disse que isso era um assunto separado e que eu precisava parar de trazer isso à tona. Ela disse que está cansada de eu ser inseguro em relação a Noah e que talvez eu devesse trabalhar em meus próprios problemas em vez de tentar controlar o comportamento dela. Tivemos uma briga enorme e Sofia disse que não entende porque não consigo simplesmente confiar nela e que meu ciúme está se tornando um problema em nosso relacionamento. Ela disse que Noah não foi nada além de respeitoso e amigável comigo e que estou criando drama onde não existe. Eu disse que, da minha perspectiva, ela tem priorizado Noah em detrimento de mim e do nosso relacionamento, e que essa situação do quarto de hotel é apenas o exemplo mais recente. Eu disse que uma mulher em um relacionamento sério não deveria dividir quartos de hotel com seu ex-namorado. Ponto final. Sofia disse que essa é uma forma de pensar antiquada e machista e que ela deveria poder ser amiga de quem quisesse sem que eu policiasse seu comportamento. Atualmente, não estamos nos falando e Sofia passou a noite passada na casa de sua amiga Kate porque disse que precisava de espaço para pensar se quer estar em um relacionamento com alguém que não confia nela. Conversei com meu irmão sobre isso, e ele disse que não estou louco e que Sofia está praticando gaslighting comigo. Não sei mais o que pensar. Estou sendo controlador e paranoico? Ou minhas preocupações são legítimas? Edição. Algumas pessoas perguntaram sobre a logística da situação do hotel. Por causa disso, fiz uma pequena investigação e descobri que o festival local que Sofia mencionou era na verdade uma pequena feira de artesanato que terminou às 18 horas de sábado. Os hotéis não estavam totalmente lotados. Liguei para 3 deles e eles tinham quartos disponíveis na noite de sábado. Ainda não confrontei Sofia sobre isso porque não tenho certeza se isso prova alguma coisa ou se estou apenas procurando pelo em ovo. Atualização final. Esta será minha atualização final porque a situação se resolveu, embora não da maneira que eu esperava. Depois da minha última postagem, passei alguns dias realmente pensando em tudo o que havia acontecido e tirei um tempo do trabalho apenas para processar e descobrir o que eu queria fazer. Ler todos os seus comentários me ajudou a perceber que eu não estava sendo paranoico ou controlador. O comportamento de Sofia foi realmente inadequado e eu tinha todo o direito de estar chateado com isso. Passei um tempo pensando em todo o nosso relacionamento e se havia outros sinais de alerta que eu ignorei ou racionalizei. Percebi que Sofia tem um padrão de me fazer sentir como se minhas preocupações não fossem válidas, e que me acostumei a pedir desculpas por ter sentimentos que ela não acha razoáveis. Sofia voltou para casa na terça-feira à noite, depois de ficar na casa de sua amiga Kate por 2 noites e ela parecia estar de um humor estranho, não com raiva como eu esperava, mas quase culpada. Ela ficava tentando puxar conversa e perguntando se eu queria que pedíssemos o jantar juntos, como se estivesse tentando fingir que tudo estava normal, mas havia essa energia estranha entre nós, como se ambos estivéssemos esperando a bomba estourar. Eu disse a ela que precisávamos ter uma conversa séria sobre onde estávamos e eu disse que a situação do casamento e o problema do quarto de hotel me fizeram perceber que tínhamos algumas discordâncias fundamentais sobre o que era apropriado em um relacionamento, e que eu achava que precisávamos abordá-las de frente. Sofia imediatamente ficou na defensiva e disse que esperava que eu não fosse trazer Noah à tona novamente. Ela disse que estava cansada de nosso relacionamento inteiro girar em torno das minhas inseguranças sobre a amizade dela com ele, mas eu insisti e disse que sim, precisávamos falar sobre Noah. Porque o relacionamento dela com ele estava claramente afetando nosso relacionamento de maneiras que nenhum de nós estava disposto a reconhecer. Contei a ela sobre minha descoberta de que os hotéis não estavam realmente lotados naquele fim de semana. Eu disse que não entendia por que ela havia mentido sobre isso e que isso me fez questionar sobre o que mais ela poderia não estar me dizendo a verdade. Sofia ficou quieta por um longo momento e então, ela disse que não havia tecnicamente mentido. Ela ligou para um hotel e eles disseram que estavam lotados, então ela presumiu que os outros também estivessem. Ela disse que quando Noah se ofereceu para dividir o quarto dele, pareceu a solução mais fácil. Eu disse que mesmo que isso fosse verdade, o fato de ela achar que dividir um quarto de hotel com seu ex era a solução mais fácil mostrava que tínhamos ideias muito diferentes sobre limites apropriados. Foi quando Sofia desabou e começou a chorar e ela disse que não sabia como explicar sem me deixar com raiva. Eu disse que já havíamos passado desse ponto e que eu só queria a verdade. Ela admitiu que ela e Noah vinham trocando mensagens com mais frequência do que ela havia deixado transparecer. Não apenas coisas casuais de amigos, mas longas conversas sobre suas vidas, seus relacionamentos, suas memórias da faculdade. Ela disse que começou alguns meses atrás, quando Noah a procurou depois de passar por um término difícil com sua namorada mais recente. Perguntei se ela considerava isso traição emocional e ela disse que não sabia e que isso era parte do que a estava confundindo. Ela disse que conversar com Noah parecia natural e confortável de uma forma que a lembrava de quando eles estavam juntos. Perguntei o que aconteceu no quarto do hotel. Sofia disse que eles conversaram até cerca das 4 da manhã, não sobre nada inadequado, apenas sobre a vida e a amizade deles. Ela disse que Noah dormiu no chão,
mas que eles se abraçaram na cama por um tempo antes disso, enquanto conversavam. Perguntei se mais alguma coisa aconteceu e ela disse que não, mas depois admitiu que Noah lhe disse que ainda tinha sentimentos por ela. Ela disse que lhe disse que estava comigo, mas que estava confusa sobre seus próprios sentimentos. Perguntei o que ela queria dizer com confusa. Sofia disse que estar com Noah no casamento a lembrou de como eles eram bons juntos, e que ela vinha se perguntando ultimamente se terminar com ele foi um erro. Ela disse que me ama, mas que não tem certeza se o que temos é tão forte quanto o que ela tinha com Noah. Perguntei se ela queria terminar comigo. Ela disse que não sabia o que queria e que era por isso que estava agindo tão estranhamente ultimamente. Ela disse que pensou que talvez precisasse de um tempo para descobrir seus sentimentos. Eu disse a ela que isso soava como se ela quisesse explorar as coisas com Noah enquanto me mantinha como uma opção de reserva e ela não negou. Nesse ponto, para mim, acabou. Eu disse a Sofia que não estava interessado em ser a segunda escolha ou o plano B de ninguém. Eu disse que se ela precisava descobrir seus sentimentos sobre seu ex-namorado, ela poderia fazer isso como uma pessoa solteira. Eu disse que merecia estar em um relacionamento com alguém que tivesse certeza de que queria estar comigo, não alguém que estivesse constantemente me comparando ao seu ex e se perguntando se havia feito a escolha certa. Sofia começou a chorar mais forte e disse que não queria me perder. Ela disse que estava apenas confusa e que talvez pudéssemos superar isso juntos. Ela disse que os últimos 2 anos e meio significavam algo para ela e que não queria jogar tudo fora por causa do que ela chamou de um momento de confusão, mas eu disse que era ela quem estava jogando tudo fora, não eu. Eu disse que no momento em que ela começou a ter essas conversas íntimas com Noah e a se abraçar com ele em quartos de hotel, ela fez sua escolha. Eu disse que mesmo que nada físico tenha acontecido, ela foi emocionalmente infiel ao nosso relacionamento e que o fim de semana do casamento foi apenas quando tudo veio à tona. Disse a ela que me mudaria neste fim de semana, temos um contrato de aluguel em nosso apartamento, então posso sair, embora isso signifique que perderei meu depósito de segurança. Vou ficar com meu irmão e sua esposa por algumas semanas enquanto encontro um novo lugar. Sofia me implorou para reconsiderar e disse que cortaria o contato com Noah completamente se fosse isso que fosse preciso para salvar nosso relacionamento. Ela disse que mudaria seu número de telefone, o bloquearia nas redes sociais, faria o que quer que eu precisasse que ela fizesse, mas eu disse a ela que era tarde demais para isso. Mesmo que ela cortasse contato com ele, eu sempre saberia que ela o escolheu em vez de mim quando importava, e que ela estava me traindo emocionalmente por meses sem nem perceber. Obrigado por todo o apoio, Reddit. Esta foi uma das coisas mais difíceis que já passei, mas sei que estou fazendo a escolha certa. Hora de recomeçar e encontrar alguém que realmente queira estar comigo. Edição final. Muitas pessoas perguntaram se Sofia e Noah estão oficialmente juntos agora. A partir desta manhã, um mês depois, Sofia postou um story no Instagram dela e de Noah tomando café juntos com a legenda: às vezes o universo tem um plano. Emoji de coração vermelho. Então, acho que isso responde a essa pergunta. Fico feliz por ter confiado no meu instinto e saído quando saí.